Bom dia, irmãos. Apesar de ser um assunto que eu domino, mais ou menos, né, eu falo que eu sou especialista no meu filho, né? Mas a gente sempre fica nervoso, né, quando a gente vai falar com os irmãos, quando a gente vai falar sobre esse tema e quando a gente entende a importância desse acolhimento, né? Então eu vivo os dois lados. Eu vivo o lado da família que foi acolhida, mas eu também vivo o lado de uma pessoa que ajuda nesse acolhimento na igreja, né, que entende essa importância. Então, deixa eu explicar para vocês, né, quem sou eu. Eu sou Ana Paula Albuquerque. Gente, eu não enxergo direito lá, então vou lendo aqui, tá bom? Eu sou casada com o Charles, né, há 19 anos. Eu sou mãe do Luiz Felipe, que está aqui. Esse é meu filho autista. Na verdade, ele tem uma variação genética, e, por conta dessa variação, ele tem uma série de questões, entre elas o autismo. Eu sou mãe também do Pedro, que é aquele menino que está ali no meio, mas hoje ele estava cansado, e aí ele pediu para ficar dormindo mais um pouco, e a gente acabou deixando. Eu trabalho na área de comunicação e sou aromaterapeuta também. Sou coordenadora do GEPANDA, que é o Grupo Presbiteriano de Apoio a Mães de Atípicos, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, no canal da igreja no YouTube, eu apresento um programa chamado Caminhos Eficientes. E a ideia do programa é a gente trazer possibilidades, trazer caminhos para essas famílias, né? Direcionamento do que elas podem fazer. Mas, já indo aí para nosso conteúdo, né? O que é o autismo? Aí aqui eu vou ler um texto para vocês, vou falar bem cientificamente, né? Mas depois a gente traz uma palavra um pouco mais leve, né? Cientificamente conhecido como transtorno do espectro autista, TEA, é uma síndrome caracterizada por problemas na comunicação, na socialização e no comportamento. Geralmente diagnosticada entre 2 e 3 anos de idade. Apresenta algumas características específicas, como dificuldade na fala, na aprendizagem, em expressar ideias e sentimentos, mal-estar em meio aos outros, padrões repetitivos e movimentos estereotipados. Eu sei que vocês já têm aqui na igreja, né? Mas vocês já podem até dar uma olhada ali no Luiz, que vocês vão entender um pouquinho o que é. O Luiz ele tem um autismo nível de suporte 3, um pouquinho mais para frente eu vou falar sobre isso. Então, ele precisa da gente ali para tudo. Ele tem bastante movimento estereotipado. Também depois eu posso explicar um pouquinho para vocês o que é esses movimentos. Quais são os graus do autismo? O grau 1, que antigamente era chamado de leve, né? É quando esse autista, o nível de suporte que ele precisa de uma terceira pessoa, de uma outra pessoa, é pouquíssimo. Né? Então, normalmente, eles conseguem ter uma vida praticamente normal, tem ali algumas dificuldades, mas ele não precisa, tão especificamente, de uma outra pessoa para se desenvolver. O grau 2, né, o nível de suporte 2, que é o moderado, ele já necessita de suporte para algumas coisas. Então, por exemplo, vocês podem pegar até autistas que sejam extremamente inteligentes, que trabalhem, que façam uma série de coisas e que estejam classificados dentro do grau de suporte 2. Por quê? Porque algumas coisas eles não conseguem fazer sozinhos. Então, esses dias eu conheci uma menina não, né, uma moça, que ela tem 5 empresas, mas ela é do grau 2, por quê? Ela não lembra de comer, ela precisa de alguém que a lembre de comer, ela não consegue sair sozinha de dentro de casa, então ela precisa sempre ter alguém com ela para levá-la para os lugares. Então, nesse caso, é um nível de suporte 2. E o grau 3, que antigamente era chamado de severo, nesse caso, o autista ele necessita de suporte para tudo. Né, que é o caso do meu filho. Então, ele não come sozinho, ele não sai sozinho, ele não tem noção do perigo, ele não fala. Então, ele depende da gente para tudo na vida dele. Então, esse é o nível de suporte 3. Além disso, a gente tem a questão da comunicação nos autistas, né, que é algo que é um pouco mais, como que a gente pode dizer, que também gera muita discussão, né, e muita dúvida.
Então, a gente tem ali o nível 1, né, de comunicação, que é aquele que ele consegue se comunicar sem suporte. Então, é aquele autista que é verbal, que ele não tem nenhuma questão na fala, que ele consegue desenvolver essa comunicação de uma forma eficiente. A gente tem o nível 2, que é aquele que necessita de suporte, né, apresentando dificuldade na interação, né, e na comunicação verbal. Então, no nível 2, eu posso ter autista verbal e autista não verbal. Né? Só que esse não verbal ele consegue se comunicar através de figuras, ele consegue se comunicar através de outros métodos. E a gente tem o nível 3, que aí também se enquadra o Luiz, que é aquele que ele não consegue se comunicar nem verbalmente, nem através de figuras, então ele tem uma dificuldade muito maior de fazer essa comunicação. Então, às vezes, é óbvio que quem convive com o Luiz já entende a comunicação dele. Mas, se eu deixá-los aqui com vocês, sem a minha presença e a presença do meu marido, vocês não vão conseguir entender o que ele quer. Né? Então, por isso ele é classificado no nível 3, porque se a gente deixa ele com alguma outra pessoa, essa pessoa não consegue se comunicar com ele, não consegue entender o que está acontecendo com ele. E por que acolher? Essa é uma pergunta, né, que as igrejas têm sido muito cobradas, né, sobre isso, né? O porquê acolher? Em primeiro lugar, porque este é um mandamento do Senhor. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando a gente vai ver no português, né, todo o mundo e toda criatura, o todo ele é global. Aqui o Senhor, na palavra, ele não exclui ninguém. Ele não exclui nenhuma pessoa. Ele não exclui os deficientes, ele não exclui os autistas, ele não exclui. A gente tem que levar a palavra do Senhor. Depois, o porquê que a gente precisa acolher essas famílias? Porque elas já são rejeitadas pela sociedade, né? Essa é uma das primeiras rejeições que a gente sofre quando a gente tem o diagnóstico, não só do autismo, mas de várias deficiências. A gente percebe que, às vezes, isso com o autismo ele acaba sendo um pouco mais intenso pela síndrome não ter fisicamente nada que demonstre isso, né? Então, quando você olha para um cadeirante, você entende que aquele cadeirante ele tem uma necessidade. Né? Então, você consegue enxergar aquela necessidade. Muitas vezes, quando você olha para o autista, você não consegue enxergar a necessidade dele, visualmente. Depois, porque a gente e aí, quando eu falo a gente, porque eu me englobo em tudo isso, é rejeitado pela família. Pela graça do Senhor, nós não fomos rejeitados pela nossa família, né? Tanto a minha família quanto a família do meu marido amam o Luiz incondicionalmente. A família do meu marido mora no Sul, mas a minha família mora aqui. Eles nos ajudam em tudo que a gente precisa. Então, se a gente precisa fazer uma viagem, as minhas irmãs se intercalam para ficar em casa com o Luiz. Mas essa não é a realidade da grande maioria das famílias de autistas. Né? As suas famílias, os seus parentes, rejeitam. Então, param de aparecer, falam que é culpa da mãe, ou que é culpa do pai, ou porque não dá educação, não convida mais para as comemorações de fim de ano. Então, essas famílias vão ficando abandonadas ali. Essas famílias elas estão doentes, fisicamente e espiritualmente. Por quê? 78%, por exemplo, dos casais, o marido abandonam as suas mulheres quando tem o diagnóstico. Então, a gente tem aí 22% de mulheres. Uma nova pesquisa fala, que está saindo ainda, fala que esse número é muito maior. Nós temos aí 22% de mulheres que foram abandonadas por suas famílias, foram abandonadas pela sociedade, foram abandonadas pelos seus maridos, pelo seu cônjuge. Então, elas estão sozinhas cuidando dos seus filhos. É muito difícil, porque chega um momento que você não consegue ir ao banheiro sozinha. Você não consegue fazer uma necessidade sozinha. Então, isso vai te desgastando, e você vai ficando doente fisicamente, você vai ficando doente emocionalmente, e você vai ficando doente espiritualmente.
Por que eu falo espiritualmente? Porque você começa a duvidar se Deus realmente está do seu lado. E, às vezes, quando a gente vai para a igreja, e isso aconteceu com a gente, com a nossa família, você é rejeitado pela igreja. Né? Então, a gente tem ali algumas igrejas que não querem ter o trabalho de acolher, algumas igrejas que entendem que a deficiência ela é espiritual, então que é falta de oração, que precisa, em alguns casos, expulsar, né, aquele demônio que existe ali. Então, a gente teve já a situação, na questão do Luiz, o Luiz tem 3 tipos de epilepsia. Né? E a gente recebeu de um amigo nosso um vídeo de um pastor falando que epilepsia não era uma doença. E olha que engraçado isso, que epilepsia é algo que você vê nos exames. A alteração cerebral você vê nos exames. Quando essa criança, quando essa pessoa está tendo uma crise, é muito nítido a alteração cerebral que tem ali. E esse pastor falou que epilepsia não era uma doença, que era uma possessão demoníaca, que era necessário né? E eu fiquei muito revoltada com aquilo. Eu já estava na IPP, né? A IPP me acolheu de uma forma maravilhosa, mas, naquele momento, eu precisava de uma resposta bíblica, porque eu queria confrontar aquele pastor. E eu fui conversar com o reverendo Arival. E, nesse momento que eu falei para ele, olha, é isso, 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 ele olhou para mim, e o reverendo Arival é um homem muito inteligente. Ele olhou para mim e falou assim, ué, se seu filho está endemoniado, traz ele aí que a gente ora e expulsa o demônio. E aí eu fiquei muito revoltada, né? Porque eu falei, como assim? O pastor da minha igreja, que, né, fala que me acolhe, está falando que vai expulsar o demônio do meu filho? Eu falei, não, mas ele não está endemoniado. Se ele não está endemoniado, por que você está preocupada? Eu falei assim, porque eu quero confrontar, não perca seu tempo com isso. Porque a mentalidade desse pastor já está formada, dificilmente você vai conseguir mudar essa mentalidade. Use esse tempo que você tem, ao invés de você perder esse tempo brigando com esse pastor, discutindo com esse pastor, use esse tempo acolhendo essas famílias e amando essas famílias e mostrando para essas famílias o amor de Deus na vida delas. Então, ali foi um tabefe, né, na minha cara, porque a gente, às vezes, gasta muito o nosso tempo com isso. Né? Então, a igreja ela precisa efetivamente acolher. Essas famílias elas precisam se sentir parte da família de Cristo. Elas são parte do corpo. Mas como que elas vão ser parte do corpo de Cristo se elas estiverem lá fora? O corpo ele vai ficar capenga, né? Ele vai ficar ali se puxando uma perna, com um braço meio travado, porque está faltando uma parte. E ali, principalmente, porque elas precisam sentir e vivenciar o amor de Deus, nada melhor do que a igreja para transmitir isso. Gente, esse é o Lu, ele é assim, é um ambiente diferente para ele, é a primeira vez dele aqui, então tudo para ele é diferente, o som é diferente, o aroma é diferente, a iluminação é diferente, e aí ele está ali debaixo, vendo a mãe dele aqui em cima. Aí ele vai querer vir com a mãe dele, né? Aí não pode, porque o pai está ali segurando, aí ele fica nervoso. Aí ele olha para mim e começa a rir. Tipo, é isso mesmo. Você é minha mãe, o que você está fazendo aí e não está aqui do meu lado? E o que é preciso para acolher? Né? Essa é uma pergunta que as pessoas me fazem bastante. Né? O que é preciso para acolher? Né? E algumas pessoas falam assim, mas quanto financeiramente a gente precisa para acolher? O que vocês acham? Precisa de dinheiro para acolher? Vocês acham que precisa? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa para acolher é amar. Né? Amar essas vidas e essas famílias e entender que elas têm o direito de receber a palavra de Deus. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, se você não tiver o amor no seu coração, vocês não vão conseguir fazer efetivamente esse acolhimento. Né? Vocês só vão fazer como a sociedade faz. Vocês vão colocar essas famílias aqui dentro e elas vão ficar num canto esquecidas. E isso não é acolher. Desejar. Desejar fazer esse acolhimento, desejando também
que elas tenham o direito de fazer parte da família de Deus. Né? Então, esse desejar também está muito na questão da empatia, de você se colocar no lugar daquela família e entender a necessidade dela, né? E a importância dela estar aqui. Né? Então, se eu tivesse com um filho com deficiência, se meu filho tivesse assim, eu ia querer ser acolhido pela igreja? Então, isso vai criando dentro do nosso coração esse desejo. E disponibilizar. Aí vem disponibilizar tempo, disponibilizar recursos, pessoas, para que essas famílias sejam acolhidas, inseridas e ensinadas na palavra de Deus. Quando a gente fala de recursos, o principal recurso que a gente fala aqui é pessoa, é gente. É a igreja, como um todo, se disponibilizar a este trabalho. O recurso financeiro, é óbvio que conforme vocês vão crescendo, conforme vão chegando autistas, vocês vão percebendo necessidade de algumas outras coisas e talvez isso demande algum recurso financeiro. Mas, a princípio, não demanda. Porque a gente consegue fazer uma série de atividades e uma série de materiais para eles com produtos recicláveis. E o que é isso? Eu consigo fazer, por exemplo, garrafinhas assim, com água e botões, com água e pedrinhas coloridas, e, por exemplo, um corante, alguma coisa, porque isso vai trabalhar o sensorial deles e vai fazer com que eles se acalmem. Eu consigo, por exemplo, pegar, fazer um canto em que eles consigam se acalmar e colocar numa parede um material que a gente chama de cognitivo, de sensorial. Então, naquela parede, eu posso colocar algumas peças de algodão, lixa, aquelas lixas de lixar a parede, colar uma lixa, colocar, por exemplo, feijões ali coladinhos. Então, ele vai passando a mão, ele vai sentindo essas texturas diferentes e isso vai acalmando. Então, percebe que, financeiramente, não me demanda tanto. É óbvio que vai chegar um momento que vocês vão... quando a gente começou, né, a Loide, que é a nossa coordenadora da EBD Infância, ela fala que o Lu é o autista, né, 1 do GEPANDA, teve o 0, que era uma família que já era membro da IPP, né, então não foi feito um acolhimento, porque já era membro, recebeu o diagnóstico ali, então esse acolhimento ele aconteceu naturalmente. Então, o Lu foi que praticamente começou isso. Nesse começo, a gente conversou, a gente entendeu as necessidades do Lu, foi comprado um caderno ali para o Lu, né, fazer as atividades, mas não foi investido financeiramente nada muito específico. Hoje é diferente. Hoje a gente cria um material direcionado para cada criança. Então, isso já demanda um tempo maior, isso demanda, às vezes, um valor financeiro, porque vai ter que pegar aquele material, às vezes vai ter que encadernar, né? Ou, de qualquer forma, eu vou ter que, por exemplo, às vezes é feito figuras. Né? Então, se a gente vai falar de Jesus e os seus discípulos, então a gente faz ali uma figura de Jesus, uma figura dos discípulos, e a gente plastifica para que a gente consiga ir contando historinhas ali e explicando para eles. Então, isso vai gerando um custo. Mas como que a gente pode, por exemplo, se eu vou plastificar, eu consigo comprar ali uma maquininha pequenininha de plastificação, que, num primeiro momento, vai ter um custo um pouquinho mais elevado, mas elas nem são tão caras assim, e vou fazendo essa plastificação na própria igreja. Vai sair mais em conta do que eu levar para plastificar fora. E vocês vão perceber que esse material que vocês vão fazer separado para os autistas, vocês vão acabar utilizando com as próprias crianças. Porque vocês vão perceber que ele faz tanto efeito com o autista quanto com a outra criança. Então, é um material que vai ser reutilizado para todos. Então, é preciso acolher, inserir e ensinar. Né? A gente tem esses 3 tópicos na igreja. Então, vamos entender cada um deles. O acolher. O primeiro passo é acolher essa família, ouvi-la e entender suas necessidades. Né? O que a gente quer dizer com isso? Conheça esse autista e as características dele. Então, você vai entender o que ele gosta e o que ele não gosta, o que o deixa feliz e o que o irrita, o que pode fazer com que ele entre em crise. Por que tudo isso? Então, por exemplo, se eu entendo que esse autista ele tem uma sensibilidade auditiva, eu já vou entender que, provavelmente, no culto, ele desande. E, às vezes, ele vai desandar por questões que a gente não entende e não percebe.
O Luiz, ele tem sensibilidade auditiva para determinados sons que, para mim e para o meu marido e para vocês, são imperceptíveis. Então, às vezes, quando esses sons aparecem, ele tem alguma crise. Então, quando a gente entende isso, muitas vezes a gente consegue prevenir essa crise. Então, se a gente consegue entender, por exemplo, se ele tem sensibilidade ao toque, que alguns autistas têm, então, eu já não vou tocá-lo. Eu já vou estender a minha mão para que ele, quando ele se sinta seguro, ele pegue. É óbvio que, se ele está num momento de perigo, vamos supor, a gente tem um portão ali, né, e ele correu para sair, você não vai estender a mão, você vai segurá-lo, porque ali é a segurança dele. Mas, tirando isso, não, você tem que deixar ele confortável, então você estende a mão para que ele pegue a sua mão. Então, com o tempo, ele vai ali se sentindo seguro. Outras questões que podem irritar o autista, por exemplo, a gente tem a tela, ela solta uma iluminação diferente, a gente tem essas lâmpadas, elas piscam. O nosso olhar não percebe esse piscar, mas o olhar deles, a sensibilidade deles, consegue perceber. E isso vai entrando com tanta intensidade no cérebro deles que vai causando dor. E, por isso, eles entram em crise. Então, quando a gente entende tudo isso, entende o que eles gostam. Então, por exemplo, o Lu, ele ama o Woody. Então, o que a gente fez no começo, quando ele começou na EBD? A gente levava o boneco do Woody para que ele ficasse calmo, para que ele se acalmasse. E, com o tempo, a gente foi tirando o boneco. Cada vez o boneco ia ficando menos tempo na EBD com ele. Então, hoje, já não fica mais na EBD com ele. Mas é um processo. Então, você usa coisas que ele gosta para que você consiga alcançá-lo. Inserir. Depois do acolhimento, vem a inserção da família e do autista na igreja, observando a idade e as necessidades. Né? Uma coisa que sempre perguntam para a gente, o Lu tem 14 anos, ele tem uma deficiência intelectual severa. Então, as pessoas perguntam assim, mas então ele não tinha que ficar com as crianças? O que vocês acham? Vocês acham que é interessante eu pegar o Lu de 14 anos com aquele tamanho e colocar na sala de crianças de 5 anos? Não. Então, ele tem que estar na sala que é para ele, da idade dele. É onde ele vai se sentir confortável e onde ele vai copiar os comportamentos também. Então, se eu coloco um autista com as crianças, vai chegar um momento que ele vai estar copiando o comportamento daquelas crianças. E as crianças também vão estar copiando o comportamento dele. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Coloque a família e o autista na EBD, nos cultos, e promova um ambiente acolhedor para que todos se sintam inseridos. Então, quando a gente fala de acolhimento, é a igreja como um todo que precisa acolher. Né? Não é só o pastor, não é só o departamento infantil, não é só a EBD, são todos que precisam acolher. Né? Então, essa família, essa criança precisam sentir isso. Alguns autistas necessitarão de acompanhamento. Né? Para isso, é preciso que a igreja tenha um time participativo. Então, por exemplo, o Luiz, ele não consegue ficar sozinho. Então, no momento da EBD, ele tem um tutor. Na verdade, ele tem 2 tutoras que elas revezam. Cada domingo é uma. Então, 2 domingos por mês, elas trabalham com o Luiz. Por quê? Porque, assim, eu dou espaço para essa família também participar da EBD de adulto. Também ouvir a palavra, também ser inserida, também ser ensinada. E, mais do que isso, eu permito que essa família tenha um momento de descanso daquela criança. É chato ouvir isso, às vezes, né, incomoda a gente falar que a família precisa descansar daquela criança, mas precisa, gente. A demanda é muito, muito, muito grande. E chega um momento que você precisa ter aquele respiro, né, de que, sabendo que o seu filho está sendo bem cuidado, e você também está sendo cuidado, você também está sendo alimentado pela palavra. Com tutores, os pais poderão participar das aulas da EBD com mais tranquilidade. Caso tenha culto de crianças, porque algumas igrejas têm cultos de crianças, né, é necessário que o tutor também fique com essa criança no culto. Ensinar.
tanto a família quanto o autista precisam ser ensinados, precisam participar das aulas da EBD, do discipulado e tudo mais, participar das demais atividades. Tudo isso faz parte do ensino, não só da palavra, mas da socialização, da convivência e do relacionamento cristão. Se possível, também coloque a família para trabalhar na obra. Isso fará toda a diferença no ensino da palavra. Então, o autista ele precisa participar da EBD, a família precisa participar da EBD, e uma pergunta que sempre me fazem. Mas como que a gente sabe se ele está aprendendo? Quem aqui é responsável pela EBD infantil? Tem alguém aqui? Você sabe se as outras crianças, você tem certeza se as outras crianças estão aprendendo? A gente não tem essa certeza. E eu sei que, às vezes, nem o pastor tem plena certeza de que, na hora que ele está pregando a palavra, ou que ele está ensinando na EBD, se todos vocês estão aprendendo. Então, nosso papel é ensinar. Aí existe um outro papel que não é nosso, que é do Espírito Santo. É ele que vai fazer o trabalho. O Espírito Santo também nos alcançou. Né? Vamos lembrar que nós éramos deficientes antes de Jesus entrar nas nossas vidas. Então, da mesma forma que o Espírito Santo nos alcançou, o Espírito Santo vai alcançar os nossos filhos. De formas diferentes, porque é assim que o Espírito Santo trabalha. Entendendo o autista. Então, a comunicação aqui é bem rapidinho, porque eu já falei um pouco com vocês, né? Os autistas, existem os autistas não verbais, que conseguem se comunicar através de fala, e os não verbais. Dentro dos não verbais, temos aqueles que se comunicam através das figuras, ou pelo apontar. Né? O Luiz ele tem muito de apontar ou de puxar você para onde ele quer que você vá. E temos os não verbais que não têm uma comunicação efetiva. Converse sempre com os pais e, em alguns casos, com os terapeutas para entender como se dá essa comunicação. Então, o trabalho que é feito na nossa igreja é justamente esse. Além de conversar com os pais, é conversado também com esses terapeutas para que a gente consiga entender quem é essa criança e de que forma que a gente consegue se comunicar com ela. Tem uma questão muito intensa, que é a sensibilidade sensorial. Né? Alguns autistas têm sensibilidade sensorial, que podem ser por diversos fatores. O som, o cheiro, o toque, a iluminação, o gosto, entre outros. Essa sensibilidade pode gerar desordem sensorial e, com isso, gerar crise. Mantenha sempre a calma e, em casos mais extremos, chame os pais. Então, vamos supor que você esteja com um autista na EBD e ele entrou em crise e você não consegue acalmá-lo. Chame os pais. É a melhor coisa. Né? Existe um limiar ali que, às vezes, a gente precisa respeitar. E, muitas vezes, os pais eles precisam estar participando também. Precisam, né? E até para que a gente veja como que aquele pai lida com aquela criança. E, muitas vezes, a criança... Gente, autista é inteligente, mesmo os mais severos, mesmo os não verbais. Né? O Luiz ele finge que ele não anda quando alguém não conhece ele. Ele finge que ele não entende. Ele finge dormir. Então, ele tem duas tutoras. Ele tem a Cidinha. A Cidinha ela trabalha com pessoas com deficiência. Então, ela já conhece ele de cabo a rabo e ela está com ele desde que a gente chegou na IPP. Quando ele começa com essas coisas, ela olha para ele e fala, Luiz... Aí ele já se apruma, já fica certinho. Quando é a outra, que é a Cleo é mais mãezona, sabe? Assim, mais, como se fosse aquela avó, porque a avó é a mãe duplicada, né? Aí ele finge que ele não anda. Esses dias eles caíram na rua, porque ele fingiu que ele não estava andando, que ele não conseguia andar. Ela foi segurar ele assim, os dois se desequilibraram e caíram. Aí ele ri. Ontem a gente teve um encontro do Gepanda, e era... eles foram fazer pães, tudo. E aí tinha uma moça que ela estava segurando um pratinho com pão e conversando. E ele passava só olhando o pratinho dela, assim, e ele olha meio de rabo de olho, né? Ele não fica assim. Ele olha meio assim de lado e vai passando, e eu só observando. Como ele estava me vendo, ele não pegou o pão dela. No momento em que eu virei o rosto para conversar com outra pessoa, ele foi lá, numa ligeira, sabe, e pegou o pão dela. Então, eles são assim. Então, quando a gente tem essa comunicação, quando a gente entende, a gente lida com mais facilidade. A gente tem a socialização, que é uma das maiores dificuldades do autista, é a socialização.
É preciso ir com calma, respeitar as diferenças, mas não desistir. Não tirar do ambiente das crianças, não o tirar do ambiente das crianças e não tratá-lo como um objeto frágil. Aos poucos, ele irá dominar o ambiente e conseguirá se socializar. A gente precisa tomar cuidado. Quando o autista ele não quer ficar em algum ambiente, ele pode fingir uma crise. Por quê? Que é para você tirá-lo daquele ambiente. Aí ele vai usar vários recursos. Aí vamos supor, vocês perceberam, Luiz, ele gritou, ele bateu palma, ele cutucou meu marido, ele fez uma série de coisas. Quando, por exemplo, vamos supor que na hora que ele gritou, meu marido saísse com ele já ia entender que toda vez que ele gritasse, o meu marido ia sair com ele. E aí ele começa a gritar, às vezes, mais alto, para que você consiga fazer. Então, a mesma coisa, quando a gente consegue entender quem ele é, a gente consegue entender essas diferenças, nessas questões deles. E, como eu disse, eles são muito inteligentes. Então, tentar ao máximo não tirar. É óbvio que, se ele estiver realmente em crise, a gente consegue perceber, porque o olhar fica um olhar de dor. Então, quando é esse momento, às vezes é ideal você tirar um pouquinho, aí depois você volta. Quando o autista acabou de chegar, pode ser que ele tenha resistência para ficar naquele ambiente, porque é um ambiente novo, ele não conhece. Então, às vezes, a gente tem que ir aos poucos. Então, fica ali até a porta. A gente tem uma menina na igreja que ela ficou alguns meses no corredor. Ela não entrava na sala. Então, a tutora ficava ali com ela, ficava de porta aberta para ela ir vendo. E aí chegou um dia que eles foram falar sobre a turma e a turma começou a se apresentar. E aí, na hora de fazer isso, a turma começou a apresentar essa menina que estava do lado de fora. Quando ela ouviu o nome dela, ela, por si só, entrou na sala e sentou. Porque ali ela se sentiu acolhida, ela se sentiu segura. Então, é um processo, sempre respeitando eles, entendendo quem eles são, entendendo essas diferenças para que a gente consiga fazer esse acolhimento. E aí a gente vai de dicas gerais. Cada autista é único, então não pense que vocês aprenderam a lidar com o autista X, que quando chegar o autista Y, vai ser a mesma coisa, que não vai. É o Senhor nos desafiando. A maior dificuldade dos autistas é a comunicação. Mesmo aqueles que são verbais, eles têm dificuldade, às vezes, de expressar aquilo que eles estão sentindo. Eles não entendem figura de linguagem, metáforas. E foi engraçado que, na conferência que a gente teve sábado, a gente teve um palestrante, que ele é um pastor, e ele é autista. E, na hora que eu fui apresentar a palestrante antes dele, eu virei, eu falei assim, olha, os nossos palestrantes de hoje são palestrantes de peso. E, tipo assim, eu não lembrei que ele estava ali e tal. E aí sentei, chamei ele e tal. Aí ele virou e falou assim, eu não sei se quando ela falou de peso, foi porque eu dei uma engordadinha. Então, eles não entendem, eles levam ao pé da letra. Então, se a gente fala, vamos supor, tentar lembrar aqui matei 2 coelhos, ele vai imaginar você matando o coelho. Então, às vezes, aquilo pode travar. Então, se a gente solta uma dessa, ele já vai, se ela mata o coelho, o que ela vai fazer comigo? Coelho que é tão fofinho, que não dá trabalho, o que ela vai fazer comigo? Não use voz infantilizada. Ao falar com o autista de nível 3, de suporte 3, ou autistas não verbais. A gente tende a fazer isso. E eu falo porque, às vezes, a gente faz isso com o nosso filho. Então, não usem isso. Falem com ele com uma voz normal, que você falaria com qualquer outra pessoa ou qualquer outra criança. Não fale com os pais como se o autista não estivesse ali, ou como se ele não ouvisse o que você diz. Se é algum assunto... Por exemplo, se você vai falar com um pai sobre uma criança e é um assunto que essa criança não pode ouvir, normalmente você tira a criança do ambiente.
Se esse é o ponto, se o que você vai falar com esses pais desse autista, se fosse com outra criança e essa criança não pudesse ouvir, esse autista também não pode ouvir. Então, vocês também precisam tirar ele do ambiente e falar sozinho com os pais. Toda vez que vocês forem falar com os pais que esse autista estiver ali, falem como se ele realmente estivesse ali. E, muitas vezes, fale com ele. Mesmo que ele não fale, mesmo que ele não te olhe, alguns autistas têm dificuldade de direcionar o olhar para a gente. Mesmo que ele não faça nada disso, continue falando como se ele estivesse ali. Porque ele está ali, ele ouve tudo e ele entende tudo o que vocês falam. Apesar do autista ser não verbal, ele entende tudo que é dito sobre ele e acumula essas informações, prejudicando o seu desenvolvimento. Uma nova pesquisa feita o ano passado, com autistas nível de suporte 3, mostrou que pelo menos 60% desses autistas têm algum nível de depressão ou ansiedade. Justamente por quê? Porque a comunicação com o mundo é diferente, né? Eles, às vezes, não conseguem entender, mas, muitas vezes, por conta disso, porque, às vezes, a gente esquece que eles estão ali e começa a falar coisas que não são agradáveis ao ouvido dele. Então, a gente também precisa tomar conta disso, né? E a palavra do Senhor fala, né, que a nossa língua ela precisa ser domada. Então, a gente precisa domar, inclusive, no tratar com as pessoas. E aí eu falo no tratar com as pessoas de uma forma geral, mas com os autistas também. Então, se você está dando aula para um autista e ele não está entendendo, não fale, nossa, mas por que isso não entra na sua cabeça? Nossa, mas é um negócio tão fácil, mas está tão claro ali, por que você não consegue entender? Não fale assim. Né? Se você não consegue trazer nada que seja positivo, segure, né? Respire, né? Saia da sala, chame uma outra pessoa, mas não fale coisas que sejam negativas. E aí, lembra que eu tinha falado das questões sensoriais? Eu vou passar para vocês aqui 3 videozinhos para que vocês entendam como o externo pode afetar o cérebro do autista. Deixa eu ver só se eu consigo passar aqui. Peraí. Não vai. Pastor, eu preciso... Só que dê o play aí, por favor. E aumente o som, por favor. Se puder voltar do começo e aumentar bem o som. Vocês perceberam que coisas que para a gente passam batido, para eles entram numa intensidade e que, às vezes, até desenho de um sofá altera a sensibilidade deles? Agora, imagina você viver isso 24 horas por dia. O quão desesperador não deve ser?
Esse já mostra uma autista adulta, né? Pelo que dá para perceber no vídeo, é um nível de suporte 1, né? Ela, teoricamente, teria uma vida praticamente normal, mas como o mundo externo interfere tanto na vida dela, ela prefere ficar trancada dentro de casa. Então, quando eles vão sair, eles já começam a sentir aquela angústia, né? Aquela ansiedade de tudo que vai acontecer e não querem mais sair. Uma pesquisa mostra também que, com o caso dos autistas, o nível de depressão e de ansiedade, com relação às pessoas que não têm o autismo, é muito maior. Então, eles têm 80% de chance a mais do que a gente de desenvolver essas questões emocionais. E aí, o último... I'm autistic, and I just get too much information. Quantas vezes vocês estiveram num shopping e viram uma criança gritando e não falaram, nossa, essa mãe não educa, esses pais não educam? E eu me coloco nesse ponto. Antes de ter o Luiz, muitas vezes eu pensei assim, nossa, não sabe educar. Muitas vezes essa criança pode ser uma criança autista, que está passando por toda essa quantidade de informação que está entrando no cérebro dela e ela não está conseguindo lidar. Alguns autistas desenvolvem autoagressividade por conta desses transtornos sensoriais. O Luiz, se ele está sem a medicação dele, ele se morde, ele dá soco na cabeça e, nos casos mais extremos, ele arranca os cabelos. E por que isso acontece? Porque a dor externa que ele está provocando nele é uma dor menor do que essa dor interna que ele está sentindo por conta dessa sensibilidade sensorial. Por que eu trouxe isso para vocês? Para que vocês entendam que determinadas crises elas estão provocando uma dor muito intensa. Então, a gente precisa acolher. Quanto mais a gente ficar falando no ouvido dele, mais a gente vai estar intensificando essa crise. Então, a gente precisa ali acolher. Um exercício que eu faço com o Luiz é abraçá-lo e ficar no ouvido dele assim, eu estou aqui com você, eu entendo que você não está bem. E aí, às vezes, eu faço um som que o nosso útero faz, né, quando a gente está grávida, que é o shhh. E até hoje, ele com 14 anos, eu ainda faço isso com ele. Isso vai acalmando ele, vai deixando ele mais tranquilo. Pastor, você acha que 2 minutos eu posso seguir? Que aí eu já termino e a gente só volta com as perguntas? E aí o que nós temos na IPP, né, só para que vocês entendam um pouquinho o nosso trabalho. Hoje na IPP nós temos 24 famílias com 30 autistas frequentando a igreja. Nesses 30 não estão computados os pais, porque a gente já tem pais que são autistas também, né, que tiveram um diagnóstico tardio. A gente precisa sempre lembrar que esse trabalho é uma construção e que ele vai acontecendo dia a dia entre igreja e família. É muito importante envolver a família, para que a família também entenda a dificuldade da igreja e que ela ajude nessa dificuldade. Né? Ninguém melhor do que a família. Eu, antes de ter o Luiz, eu não sabia o que era o autismo, eu não sabia como lidar com isso, eu não sabia nada.
Então, hoje eu sei, se eu sei, eu tenho que compartilhar isso. E eu tenho, além de compartilhar, eu tenho que entender aqueles que não sabem. Então, de que forma que a gente pode ajudar? Para que esse trabalho se realize, contamos com 4 coordenadoras na equipe, né, que auxiliam no acolhimento, na recepção, na tutoria e na administração dos encontros. Temos grupos no WhatsApp de mães e outro de pais, onde eles trocam experiências e se ajudam. Eu sei que o de mães é bem movimentado, o de pais eu não sei, porque o de pais está o meu marido, né, eu não posso estar lá. Mas o de mães é muito bom, porque a gente troca realmente experiência. Né, a gente fala, alguma vem com alguma demanda, a outra já viveu aquela demanda, e a gente consegue ali ajudar. Contamos com o apoio do aconselhamento da igreja, do grupo de pastoreio e do discipulado, fazendo com que essas famílias participem de cada um desses departamentos. É preciso envolver as famílias nas ações que a igreja está fazendo. Fazemos encontros mensais com devocionais para os pais e um espaço para as crianças com atividades direcionadas ao acolhimento e ensino da palavra. E, no final, fazemos um lanche comunitário, onde eles se confraternizam e conversam. Então, ontem, por exemplo, a gente fez uma ação com as crianças da nossa igreja fazendo pão. Né? Então, elas pegavam a massa, ficava ali, a massa já estava pré-pronta. Né? Então, elas amassavam ali a massa, depois elas faziam o molde ali dos pães, para depois assar e depois comer. Só que, nesse momento, a gente já foi ali introduzindo a palavra. O que é o pão na Bíblia? O que o pão representa na Bíblia? Quem é o pão da vida? E aí você já vai introduzindo a palavra. Então, é você usar todas as atividades que você faz com essas crianças, já trazendo o conceito bíblico. Né? E aí os pais eles vão ouvindo ali uma devocional. Esses encontros são em locais variados, dependendo da atividade definida, utilizando espaços separados para os pais e para as crianças. Com isso, proporcionamos aos pais um momento de descanso com relação ao cuidado dos seus filhos. Isso é primordial. Além do descanso, aquele momento do ser ouvido, né? Porque a gente tem a devocional e depois ali uma roda de conversa com esses pais, onde eles podem falar ali o que eles estão sentindo. Direcionamos as notícias para os departamentos de acordo com a idade deles, né? Sendo a UCP, que é das crianças, a UPA, que é dos adolescentes, e a mocidade. Além disso, eles são estimulados a participar da EBD de acordo com a idade, cultos e eventos oficiais da igreja e dos departamentos. Os autistas mais comprometidos têm um tutor que possa acompanhá-los nessas atividades. Então, aí algumas das nossas atividades. E estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês, está lá em Filipenses 1:6. Muito obrigada. Que ela possa ter esse tempo para os esclarecimentos e respostas, tá bom? E nessa manhã nós estamos muito alegres por estarmos trabalhando esse tema aqui conosco. E eu quero abrir essa parte das perguntas, Ana. Eu gostaria de fazer essa abertura inicial. E a primeira pergunta que eu queria deixar para você, e depois as demais, qual conselho você dá para uma família que recebeu recentemente o diagnóstico que alguém da sua família, os seus filhos, tem o autismo? Qual conselho você dá? Obrigada, pastor. Eu acho que o conselho que eu dou é ter fé. Os nossos filhos vieram para manifestar a glória de Deus. A palavra do Senhor diz isso, independente de como eles são. Então, é preciso que a gente tenha fé, que a gente acredite no Senhor, né, que Ele tem um propósito para tudo isso. Hoje eu consigo enxergar bem um dos propósitos que o Senhor tem na minha vida, de ter mandado o Luiz para a gente. E buscar tratamento, né? Eu acho que é primordial iniciar, assim que você tem um diagnóstico, iniciar um tratamento para essa criança se desenvolver dentro das possibilidades dela. E falar que, gente, existe felicidade apesar do autismo, né? Quando você enxerga a criança e não o diagnóstico, né, e não a deficiência, você enxerga ali um ser humano com infinitas possibilidades para a sua vida, e você aprende a ter um olhar diferente, né, para entender as coisas, para enxergar as coisas. Acho que é isso, pastor. Então, caso você tenha uma pergunta, você pode
Pode perguntar. Tudo bem, Ana? Eu tinha uma colega de trabalho e um dia ela levou o filhinho dela lá, que ele tinha autismo, né? E a percepção que eu tive é que às vezes ela invadia o espaço dele, não sei se eu estava errado com isso. Tipo, até onde é o limite da criança? Que eu percebia que às vezes ele queria abraçar alguém, ela impedia. Ele queria pegar algo que não ia ser inofensivo para ninguém, nem para ele, ela impedia. Eu perguntei para ela se ela tinha também acompanhamento do psicólogo, né? Que eu falei assim, Maria, eu acho que tem hora que você invade o espaço dele e isso pode agravar, não sei como que eu poderia falar, né? Pode agravar a situação dele, ficar mais nervoso, alguma coisa desse tipo. Isso é real ou é só coisa da minha cabeça que eu pensei isso? Vamos falar que nós que somos mães, a gente tem mania de invadir o espaço dos nossos filhos, né? Independente deles serem autistas ou não. Mas, quando a gente tem um filho com deficiência, precisa ver o percurso dela. Às vezes, ela já passou por tantas situações, por conta do filho pegar coisas que não são dele, né, por conta, às vezes, da criança abraçar. Normalmente, o autista abraça de uma forma diferente. Então, as pessoas podem se sentir incomodadas. Então, talvez, né, aí é minha opinião ali, ela tenha passado por situações que tenha feito com que ela ficasse dessa forma. Né? O acompanhamento psicológico ele é muito importante, porque ele ajuda ela a entender o filho, a entender o espaço do filho, a entender o papel desse filho, o papel do marido, por exemplo, né, dentro dessa família, dentro desse todo o contexto, e a lidar com o mundo externo. Porque a gente sempre vai ter críticas do mundo. Né? Independente da gente ter filho com deficiência ou não, as críticas vêm. Então, você tem que ter um alvo, olhar para aquele alvo, que é Jesus, e esquecer todo o resto. Né? Mas pode ser que ele esteja assim invadindo. Mas é delicado falar quando você não vê. Mas a gente que é mãe, a gente tem essa tendência, né, a invadir o espaço, né, dos filhos, do marido, né, Oi, Ana. Eu tenho uma curiosidade. Como que faz assim, as pessoas que cuidam de autista, elas precisam ter algum treinamento? Por exemplo, dentro das igrejas, nós sabemos que nas escolas as profissionais são formadas, têm a sua formação, né, são psicólogas, pedagogas, minha mãe mesma é professora, tem outras professoras aqui também formadas. Precisa, dentro da igreja, ter alguém com essa formação, ou as irmãs professoras que não têm a formação em pedagogia, elas conseguem também cuidar de situações assim, de um autista? Quando a gente tem um profissional, então, por exemplo, vocês que já são pedagogas, que já trabalham com isso, facilita o trabalho, porque já entende um pouco do assunto, então vai conseguir direcionar um pouco melhor, mas não precisa. Então, por exemplo, a maioria dos nossos tutores dentro da IPP, eles não têm formação nenhuma, eles são voluntários que se dispuseram a ajudar nesse sentido. Então, o que a gente faz, o que a gente dá um treinamento para esses tutores. Então, a gente explica. Então, na nossa igreja, a gente tem bastante pessoas da pedagogia também. Então, essas pessoas, por saberem lidar com a situação, entenderem um pouco melhor, elas dão um direcionamento para esses tutores. Além disso, é o quê? É conversar com essa família, entender quem é essa criança, de que forma que eu consigo lidar com essa situação, porque aí eu vou conseguir conduzir. Às vezes, a pessoa que ela não tem experiência, ela é mais efetiva do que aquela que tem, porque aquela que tem, ela já vem com um pré-julgamento de eu sei. Né? E aquela que não tem, ela vem com o coração aberto, ela vem com amor, ela vem com disposição. E eu acho que isso funciona, muitas vezes, até melhor. Pode falar. Eu trabalho em AMA, né? E a minha esposa trabalha em UBS. Eu sou da farmácia, ela é enfermeira, né? E tem 2 jovens, são gêmeos, e os 2 são autistas, de nível 3, hoje que eu pude aprender, né? Que eu não sabia. E
eu vejo o amor dela, a dificuldade dela, né? Tanto que eu tenho o contato dela, que ele toma medicações, né? Risperidona, né? Que ele toma, e não estava em falta, né? Aí eu peguei o contato dela, assim que chegou, eu consegui a receita para ela e avisei ela para pegar, né? Só que mesmo assim, às vezes com as medicações, ele tem as crises, né? Um deles estava com dor de ouvido, né? Então deu uma crise nele, ela foi para lá e ela ficou o dia todo lá porque ele queria ir embora de ambulância. Ela pediu 11 Uber, os 11 foram embora que ele não entrou no carro, né? Ele queria ir de ambulância para casa, e é perto. Né? Ela até falou para mim, Lu, ele quer ir de ambulância, aí não tem como ir, porque não é a necessidade de remoção, né? Tem toda aquela burocracia, né? Aí tiveram que dar uma medicação para dar uma acalmada nele, né? E aí, você falando hoje, eu vi que eu poderia ter ajudado ela, né, nesse dia, porque eu conheço a pessoa que coordena as ambulâncias da região aqui, né? E eu fui abençoado que agora eu vou até dar uma sugestão para ela, quando ela precisar me avisar, porque ele fala, Luciano, quando você precisar de mim, você pode me chamar, né, que eu poderia ter mandado uma mensagem para ele e ele poderia ter pedido para deixar ele em casa com a ambulância, né? Mas eu agradeço aí pela vida da irmã, eu fui abençoado aí pelo testemunho, por tudo que você falou aí, que foi adicionou assim para a minha vida e com certeza para o meu trabalho. Tá bom, irmã? Deus abençoe. Glória a Deus, né? Isso que a gente quer, né? Então, se eu vim aqui só para trazer esse amor para o seu coração, enxergar que de alguma forma você pode ajudar, para mim já está mais do que válido, né? Mais alguma? Para você contar um pouquinho o que você sentiu quando você recebeu o diagnóstico, né? Como foi receber o diagnóstico dele? O que você pensou a partir dali? Porque assim, a gente que é mãe, a gente sempre planeja, né, um futuro para o nosso filho, né? A gente pensa, né, ele vai fazer isso, isso, isso. Como foi você receber, né? Como foi recalcular a rota depois do diagnóstico? O Luiz Felipe ele é um diagnóstico ambulante. Cada ano surge um diagnóstico novo, né? Então, cada ano é uma experiência nova. Com 4 meses, eu percebi uma diferença no desenvolvimento do Luiz para o desenvolvimento do irmão dele. Então, a partir daí, começou a nossa saga pelo diagnóstico. Então, o primeiro diagnóstico que veio do Luiz foi a hipotonia, e depois a epilepsia, e, por último, ali, veio o autismo, ele tinha 2 anos e pouco. Quando o diagnóstico de autismo chegou, para mim foi um alívio. Em que sentido? Eu já sabia que ele tinha alguma coisa, então aquilo trouxe um conforto para o meu coração de tipo assim, você não é louca, porque todo mundo me achava louca, né? Que eu estava procurando pelo em ovo, né? Ó, eu já usando figura de linguagem aqui. Mas no começo, quando eu notei a diferença dele, eu me senti culpada. Eu comecei a imaginar o que eu tinha feito na gravidez que pudesse ter provocado aquela situação. Em nenhum momento eu questionei Deus, em nenhum momento eu falei assim, ai, Deus não me ama, Deus está me castigando. Não, mas eu fiquei pensando o que eu tinha feito de errado. Será que eu tomei algum remédio? Será que pelo fato de eu ser mãe mais velha, né, de eu já ter uma certa idade, será que, sei lá, eu fiz alguma estripulia? Porque com 3 meses eu comecei a ter contração. E a gente percebe hoje, a gente entende hoje que não eram contrações, era o Lu já tendo crises de epilepsia, convulsões dentro do meu útero. Só que com 3 meses eu comecei a tomar medicação para segurar a gestação. E aí eu ficava, será que essas medicações causaram o autismo? Será que... Então, você fica com essa questão da culpa, né? Eu tenho um ditado que aí independe de ser mãe de autista ou não, quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Né, a culpa ela vem aclopada ali, aquela criança, tudo a gente acha que é culpa nossa. Né? Então, foi isso. Agora, assim, a cada ano que ele tem um diagnóstico novo, eu tenho um período ali de adaptação àquele diagnóstico. Eu fico uns 15 dias triste, angustiada, chorosa, né? E aí eu falo, nossa, Senhora, agora que eu aprendi a lidar com o autismo, que eu já sei tudo do autismo, o Senhor vem e me manda outra coisa. Né? Então, o que mais me angustia é ver o meu filho sofrer. O Luiz sente muitas dores. Né? Então, o Luiz sente dores por conta da epilepsia, o Luiz sente dores por conta do Parkinson, que ele tem Parkinson também. Ele sente dores sensoriais por conta da sensibilidade sensorial.
Então, isso, para mim, é muito difícil. Então, se eu pudesse, eu trocaria de lugar com ele. Então, eu pergunto para Deus o porquê que ele tem que sofrer tanto, né? O porquê que ele tem que sentir tantas dores. Só que, ao mesmo tempo, você olha para ele está sempre sorrindo para a gente, ele está sempre de bem com a gente, ele é carinhoso, ele é gentil, ele tem um olhar de amor que eu nunca na minha vida vi. Né? Eu falo que eu sei que meu marido me ama, porque ele já deu provas absurdas, eu sei que meu outro filho me ama também, mas jamais, na minha vida, ninguém me olhou com o olhar de amor que o Luiz Felipe me olha. Então, isso, para mim, já paga tudo. Mas é um período ali de adaptação mesmo, porque eu sempre fui uma pessoa que planeja, que organiza as coisas. Então, quando eu engravidei do Pedro, por exemplo, eu já ficava imaginando assim, eu quero que ele faça faculdade, eu quero que ele estude fora, eu quero que ele faça violão, bateria, sei lá, tem que aprender a tocar algum instrumento. Quando o Luiz chegou, ele mostrou que, tipo, você não quer nada. Coloque-se no seu lugar, né? Então, isso, de uma certa forma, foi bom, porque a gente aprende a viver na dependência do Senhor. Mais alguma pergunta? Amar, não julgar, entender as necessidades dessa família, acho primordial. Né? A gente tem a tendência, muitas vezes, de julgar. Né? Então, a gente vê aquele autista, sei lá, mais agressivo. Então, a gente começa a julgar, a mãe não está dando limite, o pai não está cuidando, o pai não é participativo. Ou então, a gente vê, por exemplo, que nem o Luke fica, né, fazendo barulho, e não estão dando a medicação. Mas a gente não efetivamente, por mais que a gente ache que conheça, a gente não conhece a rotina da família. Aquele momento em que aquela família fica ali em casa, só o pai, a mãe, essa criança, a gente não conhece. As dores que eles sentem, a gente não conhece. Então, eu acho que o primordial é a gente amar e se colocar à disposição. Só que, assim, se a gente se colocar à disposição, a gente tem que verdadeiramente se colocar à disposição. E não dentro daquilo que a gente acha que é certo, mas dentro daquilo que a família realmente precisa. Então, às vezes, essas mães... e esses pais também, o que eles precisam é ser ouvidos. Às vezes, só o fato, por exemplo, esses encontros que a gente faz mensais com essas mães, e elas têm esse momento de falar, de expor o que elas estão sentindo, elas já saem dali aliviadas. Então, às vezes, elas só querem ouvir, falar, sem serem julgadas. Né? E esse autista, quanto mais ele sentir que a pessoa ama ele, mais ele vai se sentir acolhido. Acho que aqui... É só ele fazer primeiro, aí depois eu... Sem fazer, né? O que eu falo para as famílias que eu acompanho? A primeira pergunta que eu faço quando a família vem qualquer questão para mim. Antes do seu filho nascer, o que você entendia sobre a deficiência que ele tem? Primeira coisa, a gente não sabia. Segunda coisa, antes do seu filho nascer, você nunca falou nenhuma besteira para outra pessoa com deficiência? Você nunca fez uma piadinha desagradável sobre alguma deficiência? Todos nós, em algum momento da nossa vida, fizemos algo que não é agradável, e a gente não é detentor do conhecimento de todas as coisas. Eu acho que o nosso papel como pai, como pais de uma criança com deficiência,
é propagar para as pessoas e ter paciência com essas pessoas. É ensinar. Eu acho que é muito mais fácil quando eu acolho essa pessoa que não sabe e eu trago ela para perto de mim, eu explico para ela o que é, porque eu vou ter uma parceira. Quando eu crio um embate, eu vou criar ali um adversário. Né? Então, eu acho que o mais ideal é a gente aprender a conversar. Ninguém sabe de todas as coisas. Nomenclatura muda todo dia, gente. Quase todo ano entra uma nomenclatura nova. Há pouco tempo era autismo severo, nível leve, severo e médio. Hoje é nível de suporte 1, 2, 3. Até pouco tempo, o autismo leve era chamado de Asperger. Hoje não pode mais se chamar. Então, ninguém é obrigado a saber tantas coisas. Se eu não trabalho com isso, se eu não lido com isso na minha rotina, eu não tenho como saber. Então, se essas famílias que têm essas crianças com deficiência criam esse embate e acham que a sociedade é obrigada a saber, a gente cria ali um conflito. Então, eu acho que assim, a obrigação da sociedade é respeitar. Né? Ela não é obrigada a saber sobre tudo. O meu papel é ensinar, é transmitir aquilo que eu sei, aquilo de alguma forma, e trazer essa pessoa para perto. Respondi? Oi. Acho que eu tenho 5 minutos, né? Que eu tenho? Não? Ah. A minha dúvida... Peraí. Cadê? Deixa eu perguntar aqui. Com o avanço da medicina, os médicos já conseguem diagnosticar no pré-natal assim, se a criança vai ter autismo, não? Não. Não, né? Não. O diagnóstico do autismo ele é comportamental. Existe um questionário que aquela criança ela tem que preencher alguns quesitos para ela ser considerada autista. Hoje sabe-se que grande parte do autismo ele vem da genética. Né? Só que assim, não é um gene, por exemplo, a síndrome de Down é um gene que causa, o autismo não. Eu tenho milhares, hoje já chega a 900 e poucos genes que podem causar o autismo. Então, é muito difícil esse diagnóstico. Mas o primeiro diagnóstico que vem, ele vem do comportamental. E aí, conforme essa criança vai desenvolvendo, você vai vendo a necessidade de fazer alguns exames específicos para entender se, além do autismo, tem outra coisa, ou se o autismo está associado a outra coisa. Então, por exemplo, o Luiz. Ele tem uma variação no cromossomos 15. Então, ele tem a tetrassomia 15q. O autismo dele é o de menos. O que pega nele é a epilepsia, que são de difícil controle, e a deficiência intelectual. Então, só que a gente só foi descobrir isso, ele já tinha 12 anos. Né? Porque todo mundo sempre olha para o Luiz, como o Luiz ele tem um contato visual, principalmente com as pessoas que se relacionam com ele aceita o toque, ele aceita, né, o contato, as pessoas, imagina, ele não é autista. Imagina. O Luiz busca você quando você está em desespero, quando ele está em angústia, quando ele está num problema, não pode ser. Então, é o comportamento mesmo que você vai avaliando, e o ideal é procurar médicos que sejam bons naquilo que fazem, né, e entendam o que estão falando. Agora, pode me perguntar agora, você. Agora, tem 2 séries que eu já assisti que o foco principal é o autista. No caso é o Good Doctor, né? E tem acho que é coreano, que é uma advogada. Aquilo você conhece as séries? É factual ou é só ficção? Aquilo acontece realmente? O The Good Doctor, né, que é o bom doutor, ele tem uma síndrome chamada síndrome de Savant, que ela é associada ao autismo, que dá uma inteligência, né, fora do normal, que é o caso dele. Mas quando você vê as habilidades sociais dele, por isso que ele também é considerado autista, quando você vê as habilidades sociais dele, de interação, são muito... Então, a gente tem ali a advogada extraordinária, a mesma coisa. Então, a gente tem um número de autistas que tem uma inteligência fora do comum. Né? Então, eles pensam, o que a gente fala é assim, você coloca um código aqui para ser decifrado. Né? A NASA vai lá, inventa um código e coloca aqui para ser decifrado. A gente tenta decifrar. O autista enxerga
o código. Ele não tem que decifrar. Ele bateu o olho, ele enxergou o que, que é. Então, o cérebro deles funcionam completamente diferente. Então, e eles têm a questão do hiperfoco também. Então, isso traz ali essa inteligência exacerbada, mas são poucos, não são tantos assim. Vários têm hiperfoco, quando você consegue trabalhar esse hiperfoco a favor desse autista, entende que, por exemplo, se ele tem hiperfoco em matemática, por que na escola eu tenho que ficar forçando ele a aprender geografia? Não, eu vou trabalhar a matemática. Geografia, eu vou trabalhar aqui no Brasil, né? Vou trabalhar o máximo para ele passar de ano. Mas eu vou trabalhar ali o hiperfoco dele, que é a matemática. Mas é real, é óbvio que tem a fantasia, porque é um entretenimento, né? Tem que passar ali o entretenimento, mas é nesse estilo mesmo. Pode perguntar. Eu queria saber se todo autista pode ser alfabetizado? Pode. É possível? Depende do que a gente entende de alfabetização. Então, eu vou te trazer o meu exemplo, do meu filho. Né? O Luiz ele tem uma deficiência intelectual grande. Mas ele reconhece todas as letras. Ele reconhece os números. Mas ele não vai pegar e juntar para ficar escrevendo o nome dele, para ficar fazendo um texto, para ficar, né? Só que o Luiz ele tem outras demandas. E é isso que a gente precisa enxergar. O Luiz ele não tem noção do perigo. O Luiz não sabe comer sozinho. O Luiz não toma banho sozinho. O Luiz não sabe fazer as necessidades dele sozinho. Então, o que adianta para mim o Luiz saber ler e escrever o nome dele, se ele não sabe nem se ele está com fome, abrir a geladeira e pegar um negócio para ele comer? Né? Então, eu sou muito a favor da gente enxergar a necessidade desse autista e trabalhar essa necessidade. A gente fica muito nessa questão da alfabetização, precisa alfabetizar, precisa aprender, precisa desenvolver, precisa estar junto, tem que ter inclusão. Não estou falando que não tem que ter, a gente tem, grande parte dos autistas, a inclusão funciona muito bem. E ele aprende olhando o outro, e ele precisa conviver em sociedade. Mas a gente tem autistas que não. Então, o que é inclusão? O Luiz, com 14 anos, hoje ele estaria no nono, né? No nono do fundamental. O que resolveria o Luiz estar no nono do fundamental se ele não sabe, pedagogicamente, nada do que vai estar sendo falado ali? Aí, com aula de inglês, com aula de química, com aula de biologia, geografia, história... Mas hoje a gente tem... então... Sim, então, eu acho assim, a gente precisa entender qual é a necessidade efetiva para a gente trabalhar isso. Né? É óbvio, e assim, pode ser alfabetizado? Pode, mas a que custo? Lembra que eu falei lá no começo que a gente tem um nível alto de autistas com depressão e com ansiedade? Quando a gente pensa no autista, a gente pensa numa criança que, desde cedo, vive em terapia. Ele não tem tempo quase para brincar. E, além de tudo, além de não ter tempo para brincar, fica aquela coisa assim, não pode fazer isso. Se ele fizer isso, ele leva para a vida. Não pode comer no seu prato. Se ele comer no seu prato, ele vai querer comer no seu prato para o resto da vida. Não pode deitar na cama com você. Se ele deitar na cama com você... Então, coisas que a gente faz com os nossos filhos típicos, né, que tipo assim, você está ali comendo, mãe, me dá uma batatinha, você vai dar? Já não pode fazer com o autista. Mãe, eu estou com saudade de você. Posso deitar aqui na cama com você? Já não pode fazer. Então, você percebe que a gente vai privando, a gente vai privando cada vez mais. E vai cada vez mais, agora é 5 horas de terapia por semana. Não, agora tem que ser 10 horas de terapia. Não, agora tem que ser 40 horas de aba por semana. E aí você começa a olhar que tempo sobra para esse autista ser criança, para esse autista ter o convívio de amor com a sua família, com os seus pais. É preciso a gente enxergar isso também. Isso é insubstituível. Então, por exemplo, o Luiz ama deitar na cama comigo e enfiar a cabeça dele assim no meu pescoço para ele dormir.
E aí chegou um tempo que uma terapeuta dele falou assim, você precisa cortar isso. Eu falei, eu jamais vou cortar isso. Essa é uma relação que eu tenho com meu filho. O autista está no colo do pai ali, ó, Luiz. Não, não pode. Posso, porque o meu filho ele precisa desse amor. Ele precisa desse aconchego. Ele precisa se sentir amado como ele é. A gente tem que trabalhar o desenvolvimento deles? É óbvio que a gente tem, mas a gente também precisa aceitar quem eles são. Né? Então, precisa entender a que custo que essa criança vai ser alfabetizada. Pode perguntar. Posso falar a pergunta? Eu tenho muitas perguntas, mas eu vou ter que resumir. Como que você faz para ensinar o não, né, e a reação? Porque alguns autistas eles têm essa dificuldade da aceitação do não, né, dessa negativa. A outra é em relação às mudanças, né? Como que é isso, né? Porque a nossa vida ela vive em constante mudança. E acho que só isso. Eu esqueço que o Luiz é autista e o não funciona na minha casa para qualquer pessoa. Não é não, e é óbvio que ele é mais resistente ao não do que o irmão. Eu aprendi a lidar, porque assim, eu sou muito expressiva, muito. Então, eu me comunico com o olhar. Então, o Pedro, que é meu outro filho, quando ele fazia alguma coisa errada, eu só olhava para ele. Tanto que até hoje os amigos falam assim, você não apanhou? Na sua vida, você nunca apanhou? Não, você já viu o olhar da minha mãe? Para que eu vou apanhar, gente? Esse olhar basta, né? Só que aí eu vou e, tipo, meu olhar basta. E olho para o Luiz, ele ri. Então, eu aprendi que, com o Luiz, o não, ele tem que ser verbal e num tom de voz, sem ser agressivo, mas firme e sem gritar. Então, tipo assim, não. Aí ele, tipo, recua. Então, hoje, ele já entende, por exemplo, quando ele quer fazer coisa errada, como eu falei do pão, ele está me observando. E ele está sabendo que, se eu ver, eu vou chamar a atenção dele. Né? Então, ele vai... Aí, na hora que eu desvio o olhar, ele vai e faz. É tipo, você não estava me olhando, você não falou nada, então eu fiz. Então, sempre fui... E, assim, eu nunca tive essa questão, nem eu nem o meu marido, tipo assim, ai, tadinho, ele é autista, vamos deixar ele fazer o que ele quer. Não. Né? Existem regras na nossa casa, e essas regras, ele faz parte da família. Então, ele tem que aprender a lidar com essas regras também. São mais difíceis? São. São coisas que, às vezes, você tem que repetir 1 milhão de vezes. Né? Não é 100, é 1 milhão de vezes. E ele vai te testando, ele vai te testando, ele vai te testando. E aí tem um momento que você para, assim, olha e fala, Senhor, eu acho que isso nunca vai acontecer. Eu acho que nunca o Luiz vai fazer tal coisa. E, de repente, o Luiz levanta e olha, você não sabe de nada. Estou fazendo. Aquilo que você acha que eu não ia fazer, eu estou fazendo. Então, teve uma vez que estava eu e o Charles, num domingo, em casa, deitados, e a gente estava assistindo um filme e conversando. Aí o Luiz veio com um copo de água, porque ele queria água. Aí ele foi, mostrou o copo para o pai dele. Aí o Charles falou assim, já vou, filho, só um pouquinho. E continuou conversando. Aí o Luiz veio a segunda vez com um copo. Tá bom, filho, só um pouquinho, eu já vou. Na terceira vez, a gente tem aqueles galão de água que tem aquela bomba em cima. O Luiz arrancou a bomba e jogou no Charles. Aí, no que ele jogou, o Charles já foi para querer ficar bravo. Eu falei assim, filho, que lindo! Eu falei assim, ele se comunicou. O erro foi nosso, da gente não... Né? A gente tem essa mania de sempre falar para o filho, daqui a pouco, filho. Já vou, filho. Não, só um pouquinho, filho. A gente tem essa mania, independente de quem é o filho. Né? Então, ele mostra que não, você tem que ter o meio termo. Você também não vai fazer tudo na hora que ele quer, porque ele tem que aprender a esperar também. Mas você também não pode ficar deixando ele esperar uma vida inteira, porque eles não têm essa paciência para ficar esperando. E você falou das mudanças, né? A gente tem uma vida muito atribulada, né? Tanto eu quanto meu marido, de trabalho, essas coisas. Então, a gente sempre teve flexibilidade nas nossas coisas, nas nossas rotinas. A gente nunca criou uma rotina rígida para o Luiz. Apesar do conselho de alguns terapeutas, a gente nunca criou e a gente percebeu que essa flexibilidade ajudou o Luiz. Então, hoje, tudo que a gente precisa alterar na rotina do Luiz é muito fácil.
Então, se precisa alterar terapeuta, ele aceita a terapeuta. Na verdade, ele até prefere que altera, porque ele tem um período em que ele domina aquele terapeuta. Né? Tipo, vou fingir que eu não sei fazer nada para você. Mas a gente sabe também que tem alguns autistas que precisam ter uma rotina mais rígida. Mas a gente tem uma vizinha de rua que tem a mesma idade do Luiz, o mesmo diagnóstico. A rotina dela foi feita de uma forma tão severa que hoje, se ela for para a escola e, ao invés de ser o pai que vai buscá-la, for a mãe, ela não entra no carro da mãe. Né? Ela só atravessa a rua no mesmo ponto. Então, se aquele ponto, a rua está quebrada, ela não vai atravessar. Então, precisa ter essa flexibilidade já desde pequeno para que ele não crie essa rigidez e depois eu não consiga quebrar essa rigidez. Respondi? Mais algum? Gente, esqueci de você, perdão. Imagina. Bom dia. Bom dia. Primeiro, eu queria agradecer por você estar aqui, por esses ensinamentos que você está passando para a gente. E eu queria que, em características gerais, assim, no geral, você conseguisse fazer a gente diferenciar a síndrome de Down do autismo. O comportamento deles, como tratar eles e os cuidados que a gente tem que ter para cada um. Eu acho que os tratos são iguais. É você respeitar aquele ser, né? Independente do diagnóstico que ele tenha. Normalmente, o síndrome de Down, eles são um pouco mais comunicativos e mais afetivos, né? Vamos dizer assim. Não significa que o autista não tenha afeto. Significa que o autista ele tem mais dificuldade de demonstrar o afeto dele. Né? E por ele ter, às vezes, sensibilidade, por exemplo, sensorial ou ao toque, então, às vezes, você não pode abraçar. Às vezes... Então, o síndrome de Down ele já não tem essa dificuldade. Eu acho que essa é a principal característica. Né? Mas eu acho que assim, é você entender quem é aquela criança ou aquela pessoa, as coisas que ela gosta, as coisas que ela não gosta, e tentar se aproximar. Mas assim, sempre ser honesto também com você. Né? Um exemplo que eu te dou. A gente tem um outro rapaz, que ele é autista, e que ele já é adulto. Em um dos cultos, ele... Sem querer, ele passou a mão na perna da... Ele foi se comunicar com a menina e passou a mão na perna dela. E aquilo incomodou ela. Só que, por ele ser autista, ela não quis falar. Eu falei, mas você tem que falar. Porque ele também tem que aprender a conviver em sociedade. Ele tem que entender que isso não é aceitável, que isso incomoda. Né? Então, isso é para qualquer, assim, para síndrome de Down, para autista. Então, é mostrar aquilo que você também está respeitando ele. Quando você se respeita, você também está respeitando ele, porque você está mostrando para ele que aquilo não é aceitável. Então, você está sendo honesta com ele. Né? Então, eu acho que isso é o primordial. Então, quando você entende quem é, você consegue lidar com mais facilidade. E não ficar com aquele tratamento, como que eu posso dizer, diferenciado. Né? Tipo, ai, coitado, ele é autista ou ele é síndrome de Down, então vamos... Né? Porque coitado, ele não sabe o que ele está fazendo, porque coitado, ele não faz. Vamos abolir isso. Né? Ele é um ser humano, ele tem capacidade de entender determinadas coisas, de aprender essas coisas, então a gente aprende com as diferenças dele e ele também aprende com a gente. Pronto, acho que deu meu tempo, pastor, eu não sei quanto tempo que eu tenho, não. Se de ficar aqui, a gente fica até... Muito esclarecedor tudo que você passou até aqui. Eu aprendi muita coisa, com certeza, e creio que os irmãos também. O que eu entendi, diante de tudo que você passou até agora, é que tudo se baseia e finaliza no amor, como a própria palavra de Deus diz. Né? O amor realmente é a base de tudo. Então, com muito amor, a gente vai aprendendo e vai entendendo lidar com essa situação, porque, até então, eu pude perceber que é algo que a gente não sabe, ninguém sabe, não tem uma cartilha, não tem... Hoje tem os estudos, é óbvio, baseado em situação que as pessoas têm vivenciado, como você mesmo passou para nós aqui, o seu conhecimento, né? Então, mas que se baseia em tudo realmente é o amor, o acolhimento à família, àquela criança, e cada caso é um caso, foi o que eu entendi.
Sim. Né? Exatamente por ter os níveis. Só finalizando, a minha nora, ela tem algum conhecimento já na área, ela é professora, e lá onde ela mora, ela tem dado aula em uma faculdade, ela foi chamada por exatamente ela já ter essa especialidade de trabalhar com crianças assim já há algum tempo, e no caso é na faculdade, é um rapaz, ele tem o autismo, eu não sei o grau dele, mas ele está na faculdade, então, obviamente, ele tem realmente desenvolvido muito conhecimento, ela diz que ele é muito inteligente. E ela percebeu logo de início, quando ela foi trabalhar, que foi exclusivamente só por causa dele. Essa faculdade chamou ela. E ele não quer por perto. E ela teve a sensibilidade de entender isso. E o que ela fez? Ela escreveu um bilhete para ele e disse, olha, eu vou estar em algum lugar da sala, quando houver necessidade, você me procura. Porque ela percebeu que ele não queria ela por perto. Não sei se por vergonha ou alguma coisa que ele... Que tira a autonomia dele. A autonomia, né? Pois é. Então, foi muito interessante essa percepção que ela teve e fica lá para dar auxílio quando ele necessita. Então, foi muito interessante isso, que ela sempre está passando alguma coisa, algum conhecimento a esse respeito, e tem dado muito certo, né, o trabalho dela lá, por conta disso. Então, só finalizando, realmente o que eu percebi é o amor. A base do amor é tudo, e com isso a gente vai aprendendo a lidar, porque, como alguns aqui falaram a respeito da igreja, essa daqui, a irmã perguntou, a Rosiane, se a pessoa tem que ter esse conhecimento profissional. Então, você disse que não. Então, o que eu entendi é que, com o amor, Deus vai te direcionando, né, a lidar e aprendendo que cada um tem a sua sensibilidade, a sua forma realmente de passar. Se eu estiver errada, você me corrige. Foi o que eu entendi. Não, eu acho que é o amor, sim. E quando eu falo que não precisa ter especialidade, não precisa. Mas a gente precisa buscar conhecimento, né, entender quem é para que a gente consiga fazer um trabalho efetivo. Mas, quando a gente fala de amor, é muito importante a gente entender que não é que vai ser tudo fácil, não. Tipo, eu amo, vai ser as mil maravilhas, né? Vamos só lembrar um fato, né? Jesus nos amou infinitamente, que deu a sua vida por nós. Foi fácil para Jesus ir naquela cruz? Não foi. Então, vai ter momentos difíceis, vai ter momentos que a gente vai pensar em desistir. Não quero mais, não estou dando conta, não é para mim, não consigo. Né? Mas, quando a gente tem este amor e quando a gente entende essa necessidade, não, eu preciso, porque essa criança precisa, essa família precisa, a igreja precisa, né? E eu sou o canal que o Senhor está usando para que essas famílias sejam alcançadas. Então, quando a gente fala de amor, é isso, né? É entender que este amor vai transbordar no nosso coração, e, apesar de toda a dificuldade, porque elas virão, a gente vai conseguir transpassar tudo isso e a gente vai conseguir chegar ao coração dessa criança. A gente está na IPP desde 2017. Né? E a gente sempre fala assim, será que o Lu está entendendo? Será que o Lu está aprendendo? Será que não sei o quê? Será que, né? Mas, assim, o que acalma ele são determinados louvores. Né? Tem um louvor de um coral masculino dos Estados Unidos, que é só vozes. Então, quando a gente quer acalmar o Luiz, a gente traz esse coral, coloca o vídeo para ele e vai acalmando. Mas, esses dias, acho que 2 ou 3 sábados atrás, a gente tem o costume de orar juntos antes das refeições. E a gente tem o costume de dar as mãos. E sempre, assim, meu marido está orando, eu sempre abro um olho para ver a reação do Luiz. Né? Tipo, eu oro com o olho fechado e outro aberto. E o Luiz está normalmente assim, para o prato, tentando comer. Né? E olha assim para a nossa cara, essa oração não vai acabar. E sábado passado, estava eu, o Luiz e meu outro filho em casa. E eu tinha pedido um lanche para a gente. E aí, assim, quando ele vê batata frita, então, piorou, gente. Fazer oração para ele é você querer matar, né? Dele não poder comer a batata na hora que ele quer. E aí eu virei e falei assim, vamos orar, Pedro. Só que nesse dia a gente não deu as mãos. E aí o Pedro começou a orar. No que o Pedro começou a orar, me deu um negócio, falei assim, deixa eu ver o que o Luiz está fazendo. O Luiz, ele tinha colocado as 2 mãos, assim. Ele baixou a cabeça e, enquanto a gente não terminou a oração, ele não levantou e não mexeu na batata. Eu tirei foto.
Eu parei a oração, tá vendo, pastor? É isso que dá hoje o celular, né? Parei a oração e tirei uma foto, porque eu falei, eu preciso registrar este momento, né? Então, é a gente insistir, é a gente persistir, porque o amor é o que supera, né? Então, sempre lembrar, assim, o Senhor deu a sua vida por nós por amor. Então, o que a gente faz é tão pouco diante desse sacrifício que o Senhor fez na cruz, né? E a nossa recompensa está na eternidade. Se o pastor deixar... Eu não vou sair daqui na dúvida, né? Na dúvida. O meu patrão falou que todos nós nascemos com um grau de autismo. Isso é verdade ou é não. Mentira? Por quê? Porque ele falou assim, que são coisas que nós fazemos, só que nós temos, assim, não, isso aqui não pode, a consciência, né? Por exemplo, eu tenho mania de ficar estralando os dedos. Eu conheci uma pessoa que fica assim, o cabelo. Outro fica assim. Sabe assim? É uma forma de regulação. E a pessoa não está nem percebendo. Muitas vezes eu me vejo a pessoa olhando para mim, quando eu estou dentro do ônibus, estralando os dedos, a pessoa olha, meu Deus, para que eu fiz isso? Então, mas isso não é autista, né? É uma forma que a gente tem de se regular. Então, quando a gente está numa situação que ela é estressante para a gente, ou que traz ansiedade, então presta atenção, às vezes a gente morde o lábio, né? A gente fica batendo o dedo, fica coçando a mão assim, que nem eu fico aqui, eu enfio a mão dentro do bolso, eu encosto o microfone aqui assim, né? Porque, tipo assim, às vezes eu começo a ficar assim, ó. Aí eu aprendi isso, eu encosto aqui e vocês não percebem que eu estou tremendo. É técnica, a gente vai aprendendo. Então, são coisas que a gente vai fazendo para se regular, mas não significa que a gente é autista. É só uma forma que a gente tem. E eles também fazem para se regular o que a gente chama de estereotipia. Só que o deles é muito mais intenso, até porque isso dentro dele é muito mais intenso do que o que é na gente. Mas quem dera a Deus que todos nós fôssemos um pouquinho autista. Sabia que o autista ele tem uma dificuldade imensa de mentir? Fica o recado. Né, pastor? Fica o recado. Nunca pergunte para um autista se você está bonita, se você está cheirosa, porque ele vai falar a verdade. Então, não pergunta nada. Né? Melhor. Gente, muito obrigada. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Né? Continuem trabalhando na igreja, né? Se abram para a igreja, orem pela sua igreja, orem pelo seu pastor, pela liderança da sua igreja, né? E orem para que esse ministério ele se perpetue, não só aqui, mas em todas as igrejas, e que a gente possa ter esse acolhimento em todas as igrejas.